graça e paz. A gente está orando nesse momento, a gente está iniciando nosso louvor, nossa oração, nosso Deus Cristo, amém? Feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos, bendizemos a Ti por esse momento. Por poder mais uma vez pela Tua presença. Agradecemos, Deus, pelas nossas vidas, pelo grupo que ministério do louvor, do pastor, da sua esposa, da esposa, Pai. Nosso irmão Valmir, Deus, que o Senhor possa cada dia mais estar nas nossas vidas, estar na Tua presença, para Te louvar, para bendizer o Teu santo nome, Deus. Nós queremos orar pelas famílias, Pai, representar em todo mundo, Pai, a qual a vida que Deus tem feito, Deus, com essa pandemia, com a doença, Pai. Deus, que o Teu Espírito Santo possa confortar os corações, Deus. Só o Senhor pode todas as coisas, só o Senhor, Deus. Tenha, Deus, remédio a cura, Pai, para as nações. Nós te louvamos nesse momento e pedimos a Ti. Obrigado, Deus, porque naquele dia, Deus, o Senhor abriu a sua glória, que nos transformou, que nos salvou, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Muito obrigado, Jesus. Amém. Nós louvamos o Senhor. Glória a Deus. Ele é o Senhor.
obrigado, meu Pai, por essa hora. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda nesse momento de louvor e de gratidão a Deus, eu quero lembrar você de que podemos expressar nossa gratidão a Deus também através dos recursos, os talentos que Deus entrega na nossa mão. Eu quero louvar a Deus também pela vida dos irmãos e irmãs que têm, mesmo em tempos difíceis, sido e exercido generosidade, que têm a semelhança de Barnabé, a semelhança do que está escrito em Atos, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Esses e essas que entenderam que esse é um caminho de viver a graça. Mais abençoada é aquele que dá do que aquele que recebe, porque só é possível dar a quem recebeu de Deus. Toda boa dádiva, diz o apóstolo Tiago, vem do alto, vem do Pai das luzes. E que bom que mesmo em tempos difíceis você tem podido repartir um pouco daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Continue sendo generoso, continue sendo desprendida, continue trazendo à casa de Deus um pouco daquilo que Deus tem te dado, continue socorrendo aquele que precisa, e se caso é você que precisa de socorro, venha até nós e coloque a sua situação para nós, para que em nome de Jesus, quem sabe nós podemos também te socorrer. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te damos graças, ó Deus, porque na caminhada da igreja, o Senhor sempre levanta homens, mulheres, grupos que exercem generosidade. Eu me lembro de Barnabé, de seu ato de generosidade. Ó Deus, eu me lembro, Senhor, de tantos homens, o próprio John Wesley, que decidiu exercer a mordomia cristã à luz da Tua palavra, que decidiu entregar ou reconhecer que tudo era Teu, reconhecer o que está dito pelo salmista, que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Que Tu nos ensines e que Tu nos lembres, ó Pai, nós que já sabemos que tudo é Teu e que nós somos meros administradores. Nos dá a graça de sermos fiéis no administrar aquilo que Tu colocas nas nossas mãos, Senhor. Que nós tenhamos o Teu coração, tenhamos a sensibilidade do Teu Espírito, que ouçamos a Tua voz e que sejamos instrumento nas Tuas mãos para abençoar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, a experiência de Jesus com a mulher samaritana. Jesus conversa com essa mulher numa cidade da Samaria chamada Sicar. A Palestina naquela época, naqueles tempos, era constituída por 3 províncias: Judeia, que ficava ao sul da Palestina, a Galileia, que ficava ao norte da Palestina, e Samaria, que ficava no meio. Quando um judeu aqui no sul da Palestina, aqui embaixo, queria ir para a Galileia, normalmente o que eles faziam era cortar ou dar volta para não passarem no percurso em Samaria, por conta de um problema que havia entre os judeus e os samaritanos. Os judeus e os samaritanos discutiam, por exemplo, quem ou onde era o lugar de adoração, se era em Jerusalém ou no Monte Gerizim, em Samaria. E essa divisão entre os judeus e samaritanos pode ser vista, por exemplo, nos livros de Esdras, de Neemias, mas isso acontece antes, na divisão do reino,
quando depois, no episódio em que o povo é levado cativo, e é uma mistura, e os samaritanos se casam com povos estrangeiros, os judeus passam a vê-los como um povo impuro, um povo não mais de raça pura, mas que se misturou, que misturou as famílias de raça pura agora com o povo gentil e impuro. Então havia essa divisão entre judeus e samaritanos, de modo que um judeu não passava em Samaria para ir a Galiléia. E o texto diz que Jesus passou por Samaria, passou ali em Sicar, na cidade de Sicar, parou para beber água e começa a conversar com uma mulher samaritana, e ela está sozinha, buscando água sozinha, por volta do meio-dia, 6h. Uma mulher naquela época buscando água sozinha não era alguém, possivelmente, que tinha uma boa reputação. Alguns rabinos já diziam que era pecado um homem conversar sozinho com uma mulher. Então, para os rabinos da época, Jesus não só estava conversando, pisando em território impuro, de um povo impuro, de um povo onde o judeu não queria ir, mas também estava pecando, porque conversava com uma mulher sozinho. Enquanto os discípulos foram à cidade buscar comida, Jesus fica conversando com essa mulher. Bom, o que eu quero me deter é na conversa de Jesus com os discípulos, quando eles regressam da cidade, o verso 31, e Jesus vai dizer algumas coisas para os discípulos. A mulher samaritana ele encontrou aqui agora, mas os discípulos já vêm caminhando com ele. Veja, observe o que Jesus diz aos discípulos, no verso 31 do capítulo 4 do Evangelho de João. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogaram dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desse arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Até aí, que Deus ministre ao nosso coração, nos edifique, nos santifique, por meio da sua palavra. A expressão que aparece aqui, que eu destaco, vontade de Deus, é uma expressão que não raras vezes surge nos nossos lábios. Alguma coisa acontece, nós não sabemos explicar, e nós fatalmente dizemos: foi da vontade de Deus, Deus quis assim, o que é que nós podemos fazer? Diante do inexplicável, diante de uma morte, diante de uma tragédia, diante de situações complicadas e que nós não sabemos explicar e dizer os porquês, os motivos, as razões para aquilo acontecer, diante de uma pandemia, nós não sabemos explicar por que é que essas coisas acontecem. Algumas pessoas se levantam não sabendo dizer também o porquê, mas não se contentando em ficar
silenciosos ou silenciosas se levantam para dizer: Deus quis assim, foi a vontade de Deus. A Bíblia deixa clara que muitas coisas acontecem que não são da vontade de Deus, e algumas coisas são feitas até pelo povo, chamado povo de Deus. Por exemplo, em Samuel, 1 Samuel, se não me falha a memória, o povo pede para Samuel um rei, ungir um rei, porque as outras nações tinham seus reis, e a Bíblia deixa claro que essa não era a vontade de Deus. E aí, as razões porque Deus não queria um rei estão expressas em 1 Samuel. Mesmo assim, o primeiro rei que vai reinar sobre Israel, Saul, bem como Davi e outros, são pessoas ungidas por profetas ou enviados de Deus. Bom, Deus não queria um rei para Israel, mas ainda assim Deus manda Samuel ungir o primeiro rei, que é Saul, o segundo rei, que é Davi. Então repare que algumas coisas acontecem e a Bíblia não esconde essas decisões, essas vontades humanas, que não que elas sejam demoníacas ou cruéis ou maldosas, mas elas não são a vontade de Deus. Isso a Bíblia deixa claro. Aliás, quando a gente vai para o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, onde diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, parece haver ali um recado de que muito do que acontece no mundo que vivemos não tem a ver com a vontade de Deus. Não é à toa que Jesus ensina os seus discípulos a orarem invocando que venha o reino de Deus e que a vontade de Deus se cumpra e seja feita na vida dos seus. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos é um mundo que jaz no maligno. O apóstolo João usa essa expressão no seu evangelho, ao se referir ao mundo, dizendo que existe um mundo criado por Deus, existe um mundo, criação de Deus, que não é maligno, é criação, que comunica a beleza de Deus, mas existe o mundo, o sistema, o conjunto de valores que imperam, que dominam as pessoas, as mentes, os corações, e esse sistema jaz no maligno. Esses valores anti-reino de Deus, anti-evangelho, eles são malignos. Então veja que muitas das coisas que acontecem, dos valores, dos sonhos que nós nutrimos na mente, no coração, não tem a ver com o que nós chamamos de vontade de Deus. Bom, o que é então a vontade de Deus? O que a Bíblia nos fala sobre a vontade de Deus? Você pode, de repente, se lembrar de Romanos 12, do 1 ao 2, onde diz que nós não devemos nos conformar com o presente século, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, para experimentarmos, para vermos o sabor da perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E aí você diria: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Também o apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus é o que podemos experimentar e que é boa, perfeita e agradável. Mas o que é que esse texto que nós lemos, desse encontro de Jesus com a mulher samaritana, e aqui especificamente essa conversa de Jesus com os discípulos, onde o tema vontade de Deus surge, o que é que esse texto tem para dizer para mim e para você sobre vontade de Deus? Sobre vontade de Deus. Bom, a primeira coisa interessante é que Jesus, ao conversar com os discípulos, no verso 31 a 32, ele compara a vontade de Deus com a comida, mas ele diz uma coisa interessante. Ele diz que tem uma comida para comer e que os discípulos não conhecem. Os discípulos não conhecem. Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Em outras palavras, a vontade de Deus para os discípulos não é algo tão familiar assim.
A vontade de Deus para os discípulos que seguem Jesus não é algo tão perceptível, tão notório, tão fácil de ser discernida, compreendida, não é algo com o qual os discípulos lidam diariamente, vivem, encarnam diariamente. Jesus diz: vocês não conhecem. Outra tradução poderia dizer: a vontade, ou essa comida que eu vou comer agora, que é a vontade do Pai, daquele que me enviou, não é familiar para vocês, não tem a ver com o dia a dia de vocês, não tem a ver com as experiências cotidianas, corriqueiras de vocês. Os discípulos não conhecem a vontade de Deus. Olha que coisa interessante. Jesus está dizendo: os discípulos não têm familiaridade, não têm intimidade com essa experiência da vontade de Deus. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos não é um mundo onde a vontade de Deus impera. Quando coisas terríveis e cruéis acontecem na humanidade, nós nos perguntamos, como por exemplo, quando Hitler e os seus foi responsável pela execução de tantos judeus, muita gente se perguntou onde estava Deus, se aquilo tinha a ver com a vontade de Deus. Mas a Escritura já vai nos alertando que muitas das coisas que acontecem no mundo que vivemos não tem a ver com a vontade de Deus, mas com a vontade do homem. E os discípulos, não que fossem homens maldosos, cruéis, capazes de coisas terríveis, como eu citei há pouco, mas ainda não conheciam a vontade de Deus. O que é que para Jesus é a vontade de Deus? Bom, o verso 31, Jesus relaciona ou fala da vontade de Deus usando a imagem da comida. Os discípulos foram para a cidade buscar alimento, e quando voltam, ouvem Jesus dizer: uma comida eu tenho para comer, vocês não conhecem. Eles se perguntam se Jesus comeu, quem deu de comer para Jesus. E aí no verso 34, Jesus vai dizer: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Bom, vontade de Deus para Jesus não tem a ver com alguma coisa esporádica, eventual, com, por exemplo, um desejo de Deus relativo, aonde eu vou começar a minha carreira profissional, ou quando eu vou terminar, me aposentar, ou em que cidade eu vou morar, ou entre as duas propostas de emprego, qual é, ou emprego A, emprego B, qual é desses dois que tem a ver com a vontade de Deus. Bom, vontade de Deus não tem a ver com eventos, decisões que uma vez ou outra na vida nós temos que tomar. Jesus, para falar da vontade de Deus, invoca a imagem da comida. E o Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, Jesus traz luz a isso quando ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, de cada dia. O pão, o alimento, é coisa de cada dia, é coisa de todo dia, é coisa de todo dia. Alimento faz parte do dia a dia, faz parte da nossa experiência diária. Parece que Jesus está dizendo que a vontade de Deus para ele não tem a ver com um evento, com uma decisão, mas tem a ver com a maneira como ele existe, como ele vive para fazer e cumprir e praticar a vontade de Deus. A finalidade da existência terrena de Jesus tem a ver com a vontade do Pai. O que Jesus mais almeja fazer, cumprir, é a vontade do Pai. Os passos de Jesus na sua caminhada, ainda quando ele se move da Judéia para a Galiléia, tem a ver com a vontade do Pai.
Quando em João 8 ele encontra uma mulher prestes a ser apedrejada, e a maneira como ele fala, como ele sendo interrogado, faz uma pergunta e depois conversa com aquela mulher que não foi apedrejada, tudo isso tem a ver com a vontade do Pai. Em Lucas 15, quando os fariseus vêm ali questionar por que ele come com os pecadores, e Jesus conta 3 parábolas para dizer da alegria que Deus tem quando um pecador se arrepende, porque estar com os pecadores, comer com os pecadores, tinha tudo a ver com Jesus fazendo a vontade do Pai, porque viver para Jesus era fazer a vontade do Pai. Então a vida de Jesus era uma verdadeira oração diária do Pai Nosso, de fazer a vontade do Pai, de trazer o reino, de sinalizar o reino e de fazer a vontade do Pai. Então, quando nós nos dispomos a caminhar com Jesus, se nós nos chamamos discípulos e discípulas de Jesus, uma das perguntas que vai nos incomodar, não uma vez no mês, mas todo dia, continuamente, qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade daquele que me enviou? Qual é a vontade daquele que me enviou? Para Jesus, o tema vontade de Deus é algo que não deixa de estar presente um só dia da sua vivência terrena, não deixa de estar presente. Não é algo com o qual Jesus não se importa, num sábado, ou numa segunda-feira, ou numa terça, e aí lá no final da semana Jesus retoma o tema vontade de Deus. Vontade de Deus tem a ver com todos os dias da vida de Jesus, com o existir de Jesus, com a maneira de viver de Jesus. Então, quando a gente pensa em vontade de Deus, Jesus traz a imagem da comida. Não dá para viver sem a vontade de Deus. Talvez Jesus olhasse para alguém e percebendo essa pessoa vivendo na contramão da vontade de Deus, talvez Jesus perguntasse: como é que você consegue viver sem levar em conta a vontade de Deus? Como é que a tua vida tem sentido sem você perguntar para o Pai qual é a vontade do Pai? Para Jesus, vontade de Deus tem a ver com isso. Agora, no verso 34, Jesus também usa uma outra expressão para falar dos desdobramentos da vontade de Deus, ou das relações que a vontade de Deus tem. E verso 34 ele diz, fala: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Realizar a sua obra, fazer a sua obra. Outra tradução, fazer o seu trabalho. Agora, que trabalho é esse? Que obra é essa? Jesus vai prosseguir e usando, porque no mundo em que Jesus estava, essa ideia do agricultor é muito forte. Então Jesus usa a prática do semear e do ceifar. Jesus usa essa imagem para falar do trabalhar ou fazer a obra do Pai, porque fazer a vontade de Deus tem a ver com fazer a obra do Pai. Que obra é essa? Jesus diz que tem a ver com semear e tem a ver com ceifar, com colher. E eles estão ali diante de um grupo de samaritanos que provavelmente, alguns dizem que quando Jesus fala sobre semear e ceifar, que os campos estão brancos, alguns estudiosos dizem que Jesus avistou à distância os samaritanos vindo lá distantes na sua direção com túnicas brancas. E aí essa ideia de os campos estão brancos. Vocês não dizem que daqui 4 meses é que vai acontecer a colheita? Jesus, eu estou percebendo uma colheita que vai acontecer já, logo, daqui a pouco. E logo esses samaritanos,
que ouviram o testemunho daquela mulher samaritana, vêm de Sicar para conversar com Jesus. E a Bíblia diz que eles creram. Creram a tal ponto de convidar Jesus para ficar com eles por 2 dias. E Jesus permanece com eles 2 dias. Agora pense, Jesus era judeu. Os judeus tinham uma série de restrições alimentares. Basta você ler o Antigo Testamento e você percebe um monte de coisas que não se podia comer. Mas Jesus já ouvia, se você ler Mateus 10, Lucas 10 e outros textos de envio, quando Jesus envia os seus discípulos, ele os instrui dizendo, quando você entrar numa casa, dê paz, se as pessoas te acolherem, fica por ali, coma o que eles te servirem. Interessante, porque um judeu não comia qualquer coisa. Um judeu não comia qualquer coisa que era servida. Alguns alimentos eram impuros. E Jesus vai comer, vai passar 2 dias, e ele não vai passar em jejum, esses 2 dias lá em Sicar, vai comer com os samaritanos. E sabe Deus lá o que Jesus vai comer. Certamente Jesus vai comer coisas que para os judeus não se podia comer. Não é à toa que Pedro, lá em Atos 10, ao entrar na casa de Cornélio, diz: você sabe que é proibido, eu sou um judeu, estou aqui na casa de um gentio, de um pagão. E o samaritano tornou-se gentios, tornou-se povo pagão para o judeu. E Jesus passa 2 dias ali. Por quê? Porque a vontade de Deus tem a ver com fazer a obra do Pai. E a obra do Pai envolve semear no coração das vidas, envolve ceifar, colher aqueles que estão prontos para a colheita, que já receberam uma palavra, que querem ser acolhidos no corpo de Cristo, que precisam ser um pouco mais instruídos, e é tão especial essa experiência que eles vão dizer: agora já não cremos por causa do que a mulher nos disse, mas porque ouvimos as suas palavras. E essa colheita de Jesus em Samaria, e que tem a ver com a vontade do Pai, é tão especial, que se você caminha um pouco, você vai ver Jesus operar um milagre, né, ou na vida de um oficial, e que Jesus usa uma expressão interessante, ao curar esse filho do oficial. Jesus vai dizer, por exemplo, que se esse sinal e esse prodígio não fosse feito na vida do filho desse oficial, de modo algum ele creria. Olha que coisa interessante, de modo algum ele creria. Agora, quando a gente volta para o texto dos samaritanos, não teve sinal nenhum, não teve milagre nenhum. O que é que teve? Teve uma mulher cuja reputação não era tão boa, e que chega na cidade e diz: olha, eu conheci um homem que me falou tudo o que eu tenho feito, não será porventura ele o Messias? E o povo crê. Crê sem sinal, crê sem cura, crê sem multiplicação de pães, crê sem ver paralítico andar, sem ver cego ser restaurado, sem nada dessas coisas, eles creem. E é interessante porque, se você voltar no final do capítulo 2, você vê o texto falar dos sinais que Jesus operou ali, transformou água em vinho, no casamento em Caná da Galileia, e diz assim que Jesus, por conhecer a natureza humana, ele não se confiava, ele não se revelava a eles, porque ele conhecia a natureza humana, corrompida. O texto não usa a palavra corrompida, mas a ideia é essa. Em seguida ele conversa com Nicodemos. Nicodemos é uma autoridade judaica, e Jesus não se confia a ele. Mas agora Jesus está conversando com uma mulher samaritana, uma mulher cuja reputação é questionável, e ele se confia a ela.
E ele diz para ela: eu sou o Messias. Lá em João capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. Alguém também cuja reputação espiritual não era das melhores, porque carregava sobre si uma enfermidade. A pergunta que se fazia: quem pecou, ele, os pais? Então era essa figura. Jesus também se confia a esse cego que foi curado. Ele diz para esse cego: eu sou o Messias. Olha que coisa extraordinária. E é isso que vai acontecer nessa experiência de Jesus com os samaritanos. Parece que Jesus vê que ali houve um plantio, a semente germinou, o fruto está pronto para ser colhido, a ponto dele se revelar a esse grupo de samaritanos, como ele não se revelou a Nicodemos e como ele não se revelou a outras pessoas. Olha que coisa extraordinária. E Jesus faz tudo isso, essa obra do Pai, porque ele entende que fazer a vontade do Pai é fazer a obra do Pai, é semear, é também colher, é ministrar, é se aproximar de pessoas como essa mulher samaritana, alguém que chega sozinha para retirar água do poço, alguém que talvez não era uma companhia desejável, mas Deus deseja fazer companhia até para pessoas que são, aos olhos dos outros, companhias indesejáveis. Deus deseja fazer companhia para os solitários, que estão sozinhos porque foram desprezados por tudo e por todos, alguns até pela igreja mesmo. Então Jesus vem e se achega, porque ele entende que essa é a obra do Pai. Fazer a vontade do Pai é também fazer a obra do Pai. A vontade de Deus não tem a ver só com o que Ele faz comigo, com o que Ele faz com você, em você, mas a vontade de Deus tem a ver também com o que Deus quer fazer através de você, através de mim, através de nós. Eu quero te convidar nesse instante a uma palavra de oração. Enquanto você ouve um cântico, coloque o seu coração, diante de Deus. E quem sabe nessa noite, é uma noite bem oportuna, para que eu e você perguntemos para Deus: Pai, qual é, afinal, a sua vontade para a minha vida? Que obra o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu semeie? Aonde o Senhor quer que eu ceife, que eu faça a colheita, que eu tenha a alegre experiência de fazer uma colheita, de perceber pessoas crendo em Ti, se rendendo ao Seu nome. Enquanto você ouve uma canção, converse com Deus, fale com Deus sobre isso, coloque isso no altar de Deus. Santificado seja
graças, Senhor Deus, por tua bondade. Te louvamos porque nós podemos invocar o teu reino, podemos pedir que seja feita a tua vontade. Essa é a oração que tu nos ensinaste, Senhor, porque o mundo que nós vivemos é um mundo onde a tua vontade ainda não acontece em plenitude, onde a vontade do homem ainda prevalece, onde dentro dos nossos próprios corações, muitas vezes nós nos encontramos, como diz o apóstolo Paulo, vivendo esse conflito, onde a carne milita contra o espírito, onde a vontade do nosso eu milita contra a vontade do eterno. Mas nessa noite, ó Pai, nós te rogamos, Espírito Santo de Deus, nos ensina o que significa as palavras de Jesus quando disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nos ensina, Pai, o que é ter a tua vontade como comida, não como algo que diz respeito a um fato, um episódio, a um tempo provisório da nossa vida, mas nos ensina, Pai, o que é olhar para a tua vontade e nos alimentar da tua vontade, o que é encarnar a tua vontade, o que é respirar a tua vontade, o que é ter a vida com sentido quando buscamos a tua vontade, de modo que a nossa vida encontre realização plena só no cumprimento da tua vontade, Senhor. Que a nossa vontade vá sendo trabalhada, modelada de tal modo que ela se assemelhe à tua vontade, a ponto de nós queremos o que o Senhor quer, desejarmos o que o Senhor deseja, sonharmos o que o Senhor sonha, planejarmos o que o Senhor planeja, para que a nossa vontade seja uma com a tua, a ponto de Jesus dizer, do Espírito dizer: nós somos um. Como Jesus dissera: eu sou um com o Pai e o Pai comigo, somos um. Espírito Santo de Deus, nos ensina a trilhar esse caminho, nos ensina essa vereda reta, nos ensina a ir nos desvencilhando das veredas tortuosas, ir aprendendo a trilhar veredas retas, veredas da justiça, onde nós desfrutamos da vontade do eterno, onde nós nos deleitamos em comer a vontade do Pai, em beber a vontade do Pai, a ponto de dizermos: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é que é o nosso alimento, isso é que é o nosso manar de todo dia, essa que é a direção dos nossos passos, é o rumo da nossa vida, é o futuro que nós queremos alcançar, é a realização plena, é o lugar onde nós queremos estar, onde não existe nada mais, nada além, nada quem do que a vontade do Pai acontecendo noite e dia, em todo o tempo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nos ensina a orar, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade através de nós e em nós, para que em nós e através de nós o teu nome seja glorificado, o teu reino seja sinalizado, o teu reino aconteça aqui e agora, em nome de Jesus, para louvor do teu nome, Pai, para que a tua glória se manifeste, para que o teu amor seja revelado, para que a tua glória se derrame sobre tudo e sobre todos, para que a terra se encha do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar, para que não haja mal nenhum mais acontecendo nas relações humanas, mas que a paz do eterno, a paz do teu reino, Senhor, paz sem fim, venha sobre nós. Louvado seja o teu nome, aleluias, glórias a ti, Senhor, santo, santo é o teu nome, aleluias, nós te louvamos, bendito és tu, Senhor, engrandecido seja o teu nome, que venha mesmo o teu reino sobre nós, tua vontade sobre nós, tua glória sobre nós, que o Senhor continue derramando graça, continue derramando glória sobre o teu povo, para que o teu povo viva na tua vontade, Senhor, para que o teu povo ouça a tua voz, que a bênção do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo se derrame sobre nós, hoje e sempre, para que a tua vontade se cumpra em nós, amém e amém. Que Deus abençoe você, um forte abraço, fique na paz.